A tradição midráshika é uma das formas mais fascinantes de interpretação das Escrituras, um caminho que os antigos sábios judaicos trilharam para encontrar significados ocultos e verdades profundas dentro dos textos sagrados. O termo midrash vem do hebraico darash, que significa buscar, investigar, escavar. Essa busca incessante por compreensão e conexão com o divino moldou a cultura judaica e influenciou diretamente a maneira como os textos bíblicos foram transmitidos e interpretados ao longo dos séculos. O midrash não é apenas uma forma de explicação ou exegese, é um método de expandir a compreensão da Torá e dos profetas, conectando palavras antigas com a realidade presente e trazendo respostas para questões espirituais e filosóficas de cada geração. A origem do midrash remonta aos tempos do Segundo Templo de Jerusalém, mas sua prática pode ter raízes ainda mais antigas. Os sábios judeus sempre viram a Torá como um texto vivo, cujos ensinamentos não estavam limitados a uma única interpretação. Para eles, cada palavra continha múltiplos níveis de significado, e a exploração desses níveis era a parte essencial da jornada espiritual. Com a destruição do templo pelos romanos no ano 70 d.C., o judaísmo teve que se reformular, pois sua prática estava profundamente ligada ao culto no santuário. Foi nesse momento que a tradição midráshika ganhou ainda mais força, tornando-se um dos pilares da continuidade do pensamento judaico. Sem um templo físico, o estudo da Torá e sua interpretação se tornaram os novos alicerces da identidade judaica. O midrash pode ser dividido em dois grandes grupos, halakhico e agádico. O midrash halakhico está relacionado à interpretação da lei judaica, buscando fundamentar as regras e os mandamentos a partir das Escrituras. Ele serviu como base para o desenvolvimento da Mishnah e do Talmud, compilados nos séculos posteriores. Já o midrash agádico não se preocupa com leis, mas com narrativas, ensinamentos morais e interpretações simbólicas. Nele encontramos histórias fascinantes sobre os patriarcas, explicações para eventos misteriosos da Bíblia e parábolas que ajudam a compreender a relação entre Deus e a humanidade. Enquanto o midrash halakhico esclarece o como da prática judaica, o agádico responde ao porquê, trazendo sentido e espiritualidade para a vida cotidiana. Os relatos midráshicos frequentemente preenchem lacunas da Bíblia, respondendo a perguntas que o texto original deixa em aberto. Um exemplo clássico é a história de Abraão. A Torá nos diz apenas que Deus ordenou que ele deixasse sua terra natal e seguisse para Canaã, mas não explica por que Abraão foi escolhido. O midrash acrescenta detalhes surpreendentes, dizendo que Abraão, ainda jovem, já questionava os ídolos adorados por seu povo e chegou a destruir os ídolos de seu pai, provando assim sua fé em um único Deus. Outro exemplo envolve Moisés. A Torá relata que ele foi encontrado no rio Nilo pela filha do faraó, mas o midrash revela que a criança se recusava a ser amamentada por egípcias, pois Deus já havia destinado que sua boca falaria apenas palavras sagradas, então ele só aceitou o leite de uma mulher hebreia. A profundidade espiritual do midrash está em sua visão de que a Torá não pode ser lida apenas como um relato histórico ou um código de leis. Ela é um mistério divino a ser desvendado ao longo das eras, e cada geração deve interpretar suas palavras à luz de sua própria experiência. Muitos textos midráshicos possuem uma forte conexão com a tradição mística judaica. A Cabala, por exemplo, frequentemente recorre a passagens do midrash para ilustrar conceitos esotéricos sobre a criação do mundo, a natureza da alma e os segredos do divino. Algumas interpretações dizem que a Torá foi escrita com fogo negro sobre fogo branco antes mesmo da criação do universo, e que cada letra contém segredos ocultos que podem ser desvendados por aqueles que buscam o conhecimento profundo. Muitas histórias midráshicas envolvem seres celestiais e anjos, apresentando uma hierarquia celestial que interage constantemente com os seres humanos. Em um midrash sobre a criação do homem, os anjos discutem com Deus se ele deveria ou não criar a humanidade. Alguns argumentam que os seres humanos trariam violência e destruição, enquanto outros defendem que trariam compaixão e justiça. Deus, então, joga a verdade ao chão, simbolizando que, às vezes, a verdade absoluta precisa ser sacrificada para que o amor e a misericórdia possam existir no mundo. Esse tipo de narrativa nos mostra que o midrash não se limita a explicar a Torá, mas também a levantar reflexões profundas sobre a condição humana e o propósito da existência. O impacto do midrash vai muito além do judaísmo. Elementos da tradição midráshika influenciaram tanto o cristianismo quanto o islamismo.
O próprio Novo Testamento faz referências a interpretações que ecoam o estilo midrástico. Nos Evangelhos, Jesus frequentemente ensina por meio de parábolas, um método muito semelhante ao dos sábios do Midrash Hagádico. Além disso, muitos dos ensinamentos éticos e espirituais do judaísmo rabínico foram preservados e reinterpretados em diferentes tradições religiosas, tornando-se parte do patrimônio espiritual da humanidade. A riqueza do Midrash também está no seu caráter dinâmico. Diferente de um texto fixo, o Midrash é um processo contínuo de interpretação. Até hoje, rabinos e estudiosos criam novas leituras baseadas na tradição midrástica, conectando os ensinamentos antigos às questões modernas. Esse processo mantém viva a essência do judaísmo como uma tradição baseada no questionamento e na busca por significado. O Midrash nos ensina que nunca devemos aceitar um texto sagrado de maneira passiva, mas sim mergulhar nele, fazer perguntas, desafiar interpretações prévias e descobrir novos significados para cada geração. A tradição midrástica é, portanto, uma joia do pensamento judaico, um método que não apenas explica as escrituras, mas também as expande, tornando-as uma fonte inesgotável de sabedoria. Por meio dela, os textos antigos ganham vida e se tornam um espelho para a humanidade, refletindo os dilemas, desafios e esperanças de cada época. Ao estudar o Midrash, não apenas aprendemos sobre o passado, mas também nos conectamos a uma linhagem de buscadores que, ao longo dos séculos, dedicaram suas vidas a desvendar os segredos do divino.